Olá, boa noite. Não sei se já temos aqui alguém a entrar em direto connosco. Olá, boa noite. Já temos aqui algumas pessoas a chegar. Quero ver se chegam mais pessoas para vir falar um bocadinho melhor convosco. Como estão? Boa noite, estava a dizer boa noite, mas olhem, boa noite, bom dia, boa tarde, porque estamos espalhados pelo mundo, não é? O digital leva-nos a todo lado, portanto, olá, boa noite meninas, portanto, vocês podem estar em qualquer ponto do mundo, portanto, boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês. Bem-vindos a esta conversa. Hoje, no fundo, este direto vai ser uma conversa com a Petra, uma profissional maravilhosa, que muitos de vocês já devem conhecer e que eu felizmente tive a sorte também de conhecer neste mundo digital e que me tem ajudado muito e me deu a mão quando eu disse que queria fazer o meu primeiro direto e que estava assim com um bocadinho de medo e com um bocadinho de frio na barriga. Ela disse-me, não estás sozinha, eu estou contigo, eu vou-te dar a mão. E então é por isso que a Petra é a minha grande primeira convidada nestes lives, que espero que seja o primeiro de mais, de muitos. E então, eu hoje queria-vos também falar um bocadinho de quem é a Petra. Vocês já vão poder conhecer a Petra. É um mulherão espetacular, uma profissional maravilhosa, mas eu também quero-vos falar um bocadinho de quem é a Petra, de como eu conheço a Petra. E aquilo que eu vos tenho a dizer é que a Petra é uma mulher espetacular, é uma mulher cheia de garra, uma mulher que vocês vão perceber que é a rainha dos objetivos, dos valores, do propósito. Que Petra tem uma palavra, propósito, e processo também é aqui muito aquilo que caracteriza a Petra. E então, isto para mim é a Petra, esta para mim é a minha Petra, e é a Petra que eu vos quero trazer aqui hoje. Daqui a pouco já ela vai se poder apresentar um bocadinho, então vocês também vão poder conhecê-la por ela e pela visão dela, como é óbvio. Mas esta é a Petra que eu conheço e a Petra que eu vos quero apresentar. E hoje vamos falar aqui de autoconhecimento. Olá a todos, boa noite, a quem não tinha dito olá. Vamos falar de autoconhecimento, de como o autoconhecimento principalmente é uma das grandes bases das relações, e sejam elas quais forem, não são só as relações amorosas, também são as relações no geral. Obviamente que eu falo um bocadinho mais de relações amorosas aqui no perfil, portanto é normal que eu e a Petra vamos falar aqui um bocadinho mais sobre relações amorosas, mas é a base de todas as relações e da principal relação da nossa vida, que é connosco. O autoconhecimento é super importante, principalmente connosco, e depois também em qualquer uma das nossas relações. Bom, boa noite a todos, boa tarde, bom dia a quem está a chegar. Entretanto, vou adicionar aqui a nossa querida Petra, portanto, vou começar aqui a adicionar, ligar-se connosco, para começarmos aqui o direto. Olá a todos, boa noite. Olá! Olá! Boa noite, Boa tudo noite, querida bem? Petra, como estás? Tudo bem com você? Está tudo bem? Como é que tu estás? Assim, não estou a mentir, né? Estou um bocadinho nervosa, É claro, normal. mas Eu agora estou que eu entrei em live, bem. reparei que tenho aqui a minha camisola de Natal nas costas, então vou tirar isto para estas coisas não nos Ai, adoro. distraírem. Olha, se quiseres para o Natal, eu adoro, que eu sou fãzaça do Natal. Eu Ainda sei, eu engana. sei, eu sei. Natal é quando nós quisermos, por isso estás à vontade. Querida Petra, Então, já te introduzi aqui um bocadinho, não eu é? vi, obrigada. Com a minha visão de quem é a maravilhosa Petra. Introduzi assim só muito brevemente o que é que nós vamos falar hoje, mas gostava Uhum, muito também de te ouvir e que os meus seguidores também te conheçam a ti, não é? uhum. Acredito que muita gente já conhece, felizmente, mas há pessoas que ainda não conhecem. Claro, Portanto, claro. gostava muito de te ouvir a falar quem és tu e o que é que tu fazes. O que é que eu faço? Olha, então, em primeiro lugar, o meu nome é Petra Tavares. Eu gosto muito, em primeiro lugar, antes de me apresentar como a minha profissão, eu gosto muito de me apresentar enquanto pessoa. Gosto muito do tema que vamos falar aqui, porque acredito que ao longo do meu próprio percurso e da minha própria história de vida, eu tive que ir trabalhando muito estas questões de autoconhecimento, de objetivos, de valores, de propósito, não simplesmente nas relações amorosas, mas até mesmo nas relações com outras pessoas. Exato. Então, isto para dizer que eu sou uma pessoa de pessoas, sou uma pessoa
muito extrovertida, muito divertida, muito simpática, muito dada e gosto muito de estar com pessoas e por isso não podia Hum. deixar de ser psicóloga, não é? Sou psicóloga Exato. clínica, sou coach, também sou mentora, tenho aqui 28 anos, tenho estado a trabalhar aqui no digital desde março de 2021. E de lá para cá tenho procurado partilhar conhecimento, tenho procurado dar aquilo que eu tenho, dar aquilo que eu sei e também aprender e aprender também contigo, não é? Porque hoje eu vou estar aqui, eu sinto muito honrada por ter sido convidada para esta live, não é? A primeira Obrigada. live da Marta, É verdade. que eu tive a honra de ser convidada para estar aqui com ela a falar sobre este tema. És também uma pessoa com quem eu aprendo bastante aqui, né, no teu nicho e na tua área de intervenção, por isso é uma honra para mim também estar aqui. Muito obrigada, querida Petra. Sem dúvida que lá está, que antes da Petra profissional tem esta mulher maravilhosa, era aquilo que eu vos dizia há pouco. Eu se cá também vou apresentar brevemente, porque já percebi Sim, que temos aqui claro, cá alguns há aqui seguidores pessoas que não teus estão a vir também. deste lado, então apresenta-te. Exatamente. Exatamente, olhem, eu também sou psicóloga clínica aqui com a querida Petra. O meu nicho é um bocadinho diferente. Eu tenho uma especialização em terapia de casal e sexologia clínica, portanto, é aqui uma vertente um bocadinho diferente. E estas são as áreas que me apaixonam, são as áreas que eu normalmente falo mais aqui na página, assim também como o autoconhecimento, um bocadinho também um bocadinho de autoestima e principalmente de relações. Eu gosto de dizer que a minha área são relações, sejam elas quais forem. Falo mais das amorosas, sim, que os casais são assim a minha paixão, mas principalmente gosto muito de falar de relações, seja connosco mesmos, com os outros, com alguém que está ao nosso lado numa relação. Acima de tudo, gosto de falar de relações e pronto. E comecei esta carreira aqui no digital há muito pouco tempo. Eu só estou aqui neste cantinho digital desde agosto, por isso, daí hoje ser a minha grande live primeira. E como dizia a querida Petra, disse-me logo que eu não estaria sozinha nesta grande live e ela aqui está hoje comigo. É verdade, é verdade. E só tenho que agradecer do fundo do coração. E pronto, e olha, querida Petra, não sei por onde é que vamos começar. Vamos. Olha, em primeiro lugar, se calhar, vou dizer, quem quiser até colocar perguntas, há um ponto de Exatamente. interrogação aqui ao lado dos comentários, que vocês podem lá Isso, colocar perguntas, que a exato, Marta depois vai ver e vai responder. Fica a descansar, é exatamente. a primeira live, mas nós estamos aqui no flow, não te preocupes. Exato, exatamente, que era isso que eu ia dizer. A Petra vai-me ajudar, porque isto é a primeira live, é a primeira vez que eu estou a ver isto aqui a funcionar. Portanto, sim, vão mandando as vossas perguntas, os vossos comentários, estejam à vontade. Mas olha, Petra, não sei o que é que te parece. Cá vamos começar pelo tema, não é? Em si, Sim, 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 que sim. nós trazemos aqui hoje, do autoconhecimento com base das Sim, relações, que foi aquilo que nós chegámos à nossa grande conclusão das sim, nossas duas misturas, dos nossos dois mundos, como sim, eu gosto de dizer. sim, E se calhar vamos explicar um bocadinho o que é isto do autoconhecimento, porque há pessoas sim. que podem efetivamente não estar tão familiarizadas Uhum, uhum. com o termo e não sei, acho que posso dar aqui Sim, a primeira eu posso palavra. falar um bocadinho. É assim, o autoconhecimento ele acaba por ter muitas definições. Eu vou dar aqui um bocadinho da minha visão e daquilo que eu mais gosto de trabalhar enquanto autoconhecimento, que é como a própria palavra diz. Quando eu conheço alguém, eu conheço a história de vida dessa pessoa, eu conheço o que é mais importante para ela, eu conheço como é que é o funcionamento dela, como é que ela costuma gerir as emoções dela, quais são os comportamentos mais típicos que ela tem, quais são os hábitos que essa pessoa tem. Então, eu dizer que eu conheço a Marta, não é? Assim, conhecer de uma forma profunda é eu saber realmente quem é a Marta, saber como é que a Marta reage diante das situações, saber o que é que a Marta gosta mais, o que é que a Marta gosta menos. Então, o autoconhecimento é muito isso, é eu conhecer-me ao ponto de saber qual é que é a minha tendência de comportamental, quais são os hábitos que eu tenho tendência sempre a praticar, qual é que é a minha maneira de eu gerir as minhas emoções, qual é que é a minha história de vida. E isto é engraçado porque esta questão de trabalhar a história de vida, que até é um ponto que nós vamos falar hoje aqui da questão do autoconhecimento, é claro que nós sabemos a nossa história de vida. Se eu tiver que dizer onde é que eu nasci, quem são os meus pais, onde é que eu cresci, como é que foi a minha educação, eu até sei isso de uma forma muito superficial. Mas aqui o autoconhecimento, ele ajuda-te a tu pegares na tua história de vida e tu de uma forma profunda e de uma forma tipo a destrinchar, tu consegues perceber como é que a minha história de vida me influencia hoje. E aí Uhum. é que existe muitas vezes a falta de autoconhecimento, que é, eu até sei a minha história como se fosse um conto, dera uma vez, mas eu não consigo fazer a associação de porquê que eu tenho determinadas dificuldades hoje, porquê que eu ajo como eu ajo hoje, de acordo com a história de vida que eu tenho. Então o autoconhecimento ele parte muito daí, não é? Da história de vida que eu tenho, os meus valores, não é? Que é uma coisa que nós também vamos falar aqui hoje. O que é Exatamente. realmente mais importante para mim? Porque às vezes nós nem sequer conseguimos aqui reconhecer o que é mais importante para nós, não é? Às vezes vamos acabando por
como é que eu ia dizer? Sugar ou até Uhum. receber o que é mais importante das outras pessoas, até como eu respondi hoje a uma Exatamente. pergunta, porque é que às vezes é mais fácil nós darmos aos outros do que darmos a nós, porque às vezes nós nem conseguimos reconhecer o que é mais importante para nós, mas até saber o Exato. que é mais importante para os outros. Uhum. Então, o autoconhecimento é este mundo em que nós nos conhecemos a nós como um raio-x completo, não é? É verdade, é sim senhora, é isso mesmo. E lá está, puxando aqui um bocadinho lá, isto hoje vai ser um bocadinho assim, não é? Puxando para Sim, aqui um vamos aqui bocadinho. ligando com a questão dos Exatamente. relacionamentos e das relações, claro. Exatamente, puxando aqui um bocadinho para as relações, porque o autoconhecimento com base, não é? O autoconhecimento era o que nós estávamos a dizer, é a base principalmente da grande relação que nós temos na nossa vida, que somos nós, não é? Portanto, Uhum. se nós não nos conhecermos profundamente, era aquilo que a querida Petra estava a dizer, que é para além de nós sabermos a nossa história aqui como uma linha temporal, como os acontecimentos que temos da nossa vida, mas conhecermos-nos verdadeiramente é super importante para quê? Para conseguirmos nos dar ao outro da melhor forma. E se nós não nos conhecermos, não é? Como é que a outra pessoa vai nos conhecer? Se nós não soubermos quem somos, onde estamos, o que queremos, para onde queremos ir, que também vamos falar nisso hoje, como é que a outra pessoa pode saber e como é que nós podemos fazer isto com outra pessoa, não é? Portanto, daí a grande importância do autoconhecimento e de nos conhecermos a nós mesmas e a nós mesmos é isto mesmo, não é? Um, e daí é base, é completamente base, que foi aquilo que nós dissemos e queremos vos trazer hoje, que é completamente base para as relações, porque sem nos conhecermos a nós é impossível darmos-nos aos outros e ao outro, não é? E tu estás a falar nisso, eu estou a pensar que às vezes nós queremos que os outros nos entendam, mas nem nós nos conseguimos entender a nós próprios. Exatamente, exatamente. Então fica muito, muito complicado. E até mesmo na questão das relações, e tu também deves receber isto nos teus atendimentos e tudo mais, mas já me apareceram pessoas em que tu já não, eu gostava que ele mudasse nisto, eu gostava que ele mudasse naquilo, eu gostava que a relação fosse diferente, mas para isto precisa outra pessoa mudar. Mas aquilo que eu tenho vindo a reparar, mas acho que falo também da tua experiência, quando a pessoa começa a trabalhar nela, Sim, parece que o outro até acaba por receber aquele exemplo e a própria sem relação dúvida, acaba por melhorar sem tu teres necessariamente que intervir com o outro. Então, sem às vezes, dúvida. esta questão de que o outro tem que mudar, às vezes eu a Uhum. trabalhar o meu autoconhecimento, eu consigo ter consciência até dos comportamentos que eu também posso mudar, da forma como eu posso comunicar de uma forma diferente, e ao fazer essas mudanças em mim através do investimento no meu autoconhecimento, eu consigo também melhorar a minha relação sem necessariamente a psicóloga, né, ter que falar com o acompanhante. Mas porquê que tu Exatamente, falaste com ele? Tu disseste que eu tenho exatamente. que dar. Calma, vamos primeiro aqui Uhum. trabalhar no teu conhecimento, aqui nas tuas questões, que tudo é um processo e acaba até por impactar, não é? Exatamente, sim, e sem dúvida isso por acaso é muito engraçado estás a falar disso. Hoje estive com uma pessoa que eu acompanho que ainda hoje comentávamos isso, que é ela veio ter comigo para fazer um processo com ela mesma e do nada estamos a trabalhar ela, a relação dela e a relação dela está a melhorar a olhos vistos também. Uhum. E é o que ela diz, isto tudo com um processo comigo mesma, portanto o poder que não tem nós trabalharmos em nós mesmos e como isto pode transbordar para as nossas relações todas, não é? Nomeadamente as relações amorosas. Às vezes não tem que ser só em terapia de casal, Sim, sim, é sim. muito importante, claro que sim, mas o que nós, acho que hoje também é uma das grandes mensagens que nós vos queremos trazer é que comecem primeiro por trabalhar pelo menos em vocês e sem Uhum. dúvida que a começarem a trabalhar em vocês tudo acontece e tudo é mais fácil e tudo vai ser mais funcional e mais saudável e depois transborda. É impossível não transbordar Sim, para as sim, outras sim. relações. Sim. Não Uhum. sei se também tens essa experiência. Sim, até a tua própria forma de ajudar a outra pessoa que está ali ao Exato. teu lado, não é? Porque às Uhum. vezes nós até, ok, até pode ser a responsabilidade daquele problema, daquela situação, até pode estar a ser da outra pessoa, mas às vezes a forma de nós comunicarmos não está a ser a forma mais saudável ou a forma mais Exatamente. adequada. E nós, ao trabalharmos em nós, até vamos conseguir ter uma comunicação não violenta, não é? Uma comunicação mais empática, de forma até a Exato. ajudar o outro a perceber os comportamentos que ele pode ter que mudar. Então faz todo o Exatamente. sentido. Eu Uhum. também acho que sim, sem dúvida. E lá está, ou seja, daí a importância disto mesmo que vos trazemos hoje, não é? Do nós, do nosso autoconhecimento, porque isto transborda, é impossível e é mesmo uma coisa fantástica. E quando nós estávamos aqui a falar as duas, não é? Começámos aqui a falar, ok, o que é que vamos falar do autoconhecimento? Aqui, como a querida Petra estava a dizer há pouquinho, sem dúvida que a história pessoal é uma coisa que nos influencia imenso. É uma parte que nos influencia imenso. A nossa história faz parte de nós. Como eu costumo dizer muitas vezes, também faz-nos quem nós somos hoje em dia, mas há uma questão muito importante, é que ela não nos define, não Uhum. é?
não é, querida Petra? Sim, sim. E às vezes nós temos até aquela questão que nós também falámos, a educação que nós temos de base. Porque a Exatamente. verdade é que assim, num casal nós estamos perante duas pessoas completamente diferentes, com dois backgrounds diferentes, não é? Com Exatamente. duas, às vezes até com duas culturas diferentes Exatamente. e trazem crenças diferentes, trazem formas até de educar os filhos diferentes, né? Uhum. Se for o caso, formas de Sim, cuidar da casa diferente, não é? E aqui já estou a falar de casais né, que já vivem já juntos, vejo. ou, não é? Tudo mais. Exatamente. E a verdade é que nós temos dois backgrounds completamente diferentes, que ali aos 20, né? Às vezes estou a dar um exemplo, estou a pensar em casos específicos na minha cabeça. Dos 20 para cima ali juntam-se. E juntam-se Uhum. duas histórias completamente diferentes Exatamente. ali numa casa, numa Exatamente. relação. E às vezes existe muito este choque, porque eu faço as coisas assim, mas eu faço as coisas assado, porque eu organizo-me assim, porque eu Exato. organizo-me assado, porque para mim as coisas não funcionam assim, e isso depois começa a haver choque se não houver, Uhum. lá está, este autoconhecimento como base, e de eu própria Exatamente. perceber que eu tenho uma história, que eu tenho uma educação, que eu tenho determinadas experiências que me influenciaram até hoje, da mesma forma que a outra pessoa tem. E aqui eu acho que é muito importante aquilo que tu dizes, que nos influencia, claro, a minha história e as experiências de vida que eu tive, a educação que eu tive faz de mim quem eu sou, mas se eu estou até diante de uma relação que eu vejo que há determinadas coisas que eu preciso de mudar para conseguir coabitar de forma saudável com a Exato. outra pessoa que está comigo, Uhum. eu não vou dizer frases como eu nasci assim, na minha família Exato. é assim, então eu Exato. não vou mudar, não é? Exatamente. E para mim isto é assim que é correto, não, eu tenho que, Exato. lá está, chegar ali ao meio termo, ter perfeita consciência de que somos pessoas diferentes e que temos que respeitar as nossas Exato. diferenças, mas ao mesmo tempo perceber aquilo que é necessário para ter uma relação saudável mudar. Então lá está esta Exato. questão de que influencia-me 100%, mas não determina o meu futuro. Então eu tenho que, não Exatamente. é, ter consciência, será que isto está a ser saudável para a minha relação? Será Uhum. que eu posso até aqui experimentar, tipo, fazer um esforço, agir de uma forma diferente para conseguir manter esta relação de uma forma saudável, não é? Exatamente. Lá está. E tu estavas a dizer uma coisa muito importante, que é, ok, eu sou assim, na minha casa fazia assim, na minha família fazia-se assim, e é muito importante que acrescentar um, mas, ok, vamos perceber como é que isto se pode adaptar, não Uhum, é? uhum, Claro que nós todos, eu costumo dizer, não é? Nós trazemos a casa às costas, nós trazemos a nossa bagagem, mas isso não quer dizer que nós não possamos trabalhar em nós e principalmente trabalhar juntos, ok? Tu exato. assim, tu és assim, eu não te quero mudar, e isto é uma coisa muito importante. Querer melhorar e querermos encontrar aqui um meio termo não é querer mudar o outro, é querermos funcionar os dois juntos. E é possível, é necessário fazer alguns compromissos, claro que sim, e tentarmos encontrar uma forma de nos juntar e perceber, ok, como é que podemos fazer isto funcionar. Mas isto é muito importante, que é, nós nunca queremos que as pessoas se anulem, que as pessoas deixem de ser quem são para poderem funcionar como um casal. Porque se eu perder a minha essência, né, e tu falas muito disso, se eu perder a minha essência, onde é que está a pessoa por quem a outra pessoa se apaixonou? Não é? Não é isto que nós queremos. Exatamente. Nós não queremos perder a essência, nós queremos moldarmos-nos um ao outro. E então, sim, claro que sim, nós trazemos os valores, os hábitos, as formas de comunicar, as formas de nos relacionarmos de casa e do nosso passado, mas isso não quer dizer que nós não possamos trabalhar nelas e depois transformar e tentar adaptarmos-nos ao outro. Uhum. A querida Petra estava-me aqui só a lembrar de fazer um disclaimer muito importante, que é, eu e a Petra hoje, e grande parte das vezes no meu perfil, quando falamos em relações, estamos a falar sim de relações monogâmicas. Isto é muito importante também deixar este Sim, sim, disclaimer, sim, sim. que quando nós estamos aqui a falar de duas pessoas, claro que estamos a falar de relações monogâmicas, poderíamos estar a falar de N relações, claro, Uhum. mas hoje estamos a falar mais especificamente de relações monogâmicas. Sim, sim, sim. Queria deixar este disclaimer. Fizeste bem. Uhum. Boa. Exatamente, e pronto, e estavas aqui a falar e estava-me a lembrar. Temos que deixar aqui este disclaimer que é muito importante, Uhum. que é isso que estamos aqui a falar hoje, principalmente. E por acaso, estávamos aqui a preparar isto e eu lembrei-me aqui de uma coisa também muito importante, não é? Porque de casa, muitas das vezes também vem um modelo de como nós vemos as relações e principalmente não que sejam apenas os nossos pais, não é? Porque muitas das vezes nós vemos várias relações amorosas que não é só dos nossos pais, os pais podem já nem estar juntos
já nem funcionarem como um casal e terem outras pessoas, mas também em casa nós vemos muito a forma de como é que um casal pode funcionar, não é? De como é que um casal é suposto funcionar. E depois isto às vezes vem muito para as nossas relações. Ah, mas lá em casa, o meu pai era assim, a minha mãe era assim, ou as minhas mães ou os meus pais eram assim. E isto é muito importante, ok, sim, claro que sim. Mas agora existe o como era, não é? E eu também tenho o meu como era. E agora vamos tentar perceber como é que é o nosso junto, Exatamente, não como é que é? vai ser a nossa relação aqui em conjunto, como é que vai funcionar Exatamente, aqui em casa, exatamente, sem anular exatamente as histórias uns dos outros. exatamente. E Sem tu estás a dúvida. falar, e estão-me a vir muitos exemplos à cabeça, e essa questão que tu Uhum, estás a dizer. E também outro exemplo que me veio, por exemplo, eu sou angolana, sou portuguesa e sou angolana, e acabo aqui por estar aqui entre duas culturas, que exato. vamos ser sinceras, que a cultura africana e a cultura europeia são completamente diferentes. Uhum, Então, eu já vi muito esta questão dos choques, já vi muito esta exato. questão do background familiar a afetar a relação que a pessoa tem hoje em dia. Já vi até exemplos, já aconteceu muitas vezes eu ver exemplos de mulheres que tiveram que. Vou usar aqui, eu tenho uma linguagem muito simples, sabe só? Que tiveram que tiveram que se safar na vida, que tiveram Sim, que se tornar mulheres independentes e depois ao sim. estarem numa relação, não sabem que a verdade é esta, não Uhum, aprenderam a permitir o outro a cuidar dela, a permitir a pessoa que está com ela a cuidar dela. Isto causa exato. choques nas relações. Esta questão de muitas vezes a pessoa até experienciou discussões, conflitos em casa e hoje, diante Exatamente. do mínimo grito, ela tem ali gatilhos que trazem outro tipo Sem dúvida. né, de recordações, outro tipo de Sem dúvida. memórias e acaba ali por ter Uhum, reações que não é contra a pessoa que está com ela, simplesmente é por um gatilho que ela exatamente. teve por causa Exato. do modo de funcionamento da família dela em casa. E estes Exato. exemplos específicos, porquê? Para perceber a forma e o impacto que aquilo que nós Uhum, vivemos lá atrás pode afetar as nossas relações e muitas vezes pensa-se, não, ele é que não me quer ouvir, ele é que não sabe agir como deve ser, ele é que não sabe ter um comportamento adequado numa relação, mas não é isso, existe sempre um porquê, existe sempre um claro. background e queria deixar essa ressalva aqui destes exemplos Uhum, e isto tu estás a dizer é 100% claro que nós não nos podemos apegar foi a forma como nós aprendemos e funcionou claro. para nós até agora, mas nós temos que ver se vai funcionar daqui para a frente com aquela pessoa que está ao nosso lado. E os nossos Exato. valores familiares, tudo ok. A nossa Exato. cultura, tudo ok. Claro. Nada é errado, tudo é Claro. história de vida, tudo é Claro. experiência, mas é importante perceber o que é que faz sentido para mim ainda acreditar ou não. E uma Uhum, pergunta que eu às vezes até gosto de fazer quando estou a trabalhar esta questão de crenças é como é que os teus pais, como é que lá em casa, o que é que te diziam sobre o amor? O que é que te diziam exatamente. sobre as relações? O que é que tu Exatamente. ouviste lá Uhum, atrás, quando tu eras adolescente, quando começaste a namorar? O que é que te exato. diziam sobre as relações? Diziam-te que os homens são todos iguais? Exato. Diziam-te que as mulheres é para ficar em casa? O que é que tu ouviste a dizer Exato. sobre isso? Porque de forma inconsciente isso vai ficando, não é? Aquilo que nós vamos ouvindo, aquilo que nós vamos vendo, vai ficando. E não só até em relações que existam, mas em pessoas que nem querem ter relações, porque ao longo da vida acreditaram que né, viver com alguém já não funcionava, que essa coisa do amor era antiquado. E às vezes Exatamente. isso nem é nosso. Às vezes nós Uhum, estamos a ouvir a voz ali né, de alguém, de algum uhum, familiar nosso ali na nossa cabeça e nós pensamos que aquilo é nosso e nós agimos exato. conforme isso. E nós temos que perceber, isto vem de onde? Porquê é Claro. que eu tenho tanta dificuldade em abrir um pouco mão disto? Porquê que eu me Exato. comporto como eu me comporto? Porquê que eu ajo como eu ajo? Quando nós começamos a questionar-nos sobre isto, nós vamos a vezes ver, isto, calma, isto, mas isto vem lá atrás. Mas será que isto faz sentido? Será que faz sentido eu Exatamente. continuar a agir assim? Será que faz sentido Exatamente. eu continuar a perpetuar este comportamento? É E isso. atenção, que estas coisas das crenças e das experiências trazem coisas boas, não é? Porque se eu, Exatamente, claro que sim, não são né? só coisas, não é só 99% bagagem das negativa, coisas claro que positivas sim, que eu tenho é graças à minha família, graças ao claro meu que sim, background, claro que mas sim. eu confesso que também há muitas coisas que eu, nos meus próprios relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos, sejam Uhum, relações de amizade, que eu tive que me moldar e que eu tive que pois, perceber, calma, Petra, isto vem lá de trás e eu já comecei a perceber de onde é que aquilo vinha e comecei a ver, exato, ok, isto não vai correr lá muito bem, porque eu não vou esperar que a outra pessoa simplesmente aceite porque eu sou assim. Não é? Não, exatamente, olha, eu sou assim, tens que aceitar. Se gostas de mim, tens que aceitar. Mas eu não sou bem exatamente, assim, claro que não sim. é? E isto é muito importante, não é? Claro que nós, ao amarmos o outro, também estamos a aceitá-lo, claro que sim. E é isto é que é uma questão, acho que é muito importante deixar aqui.
sublinhada. E aproveito aqui para responder só aqui a uma menina que nos perguntou, a Mariana, qual é a temática. Querida Mariana, a nossa temática está a ser o autoconhecimento nas relações, principalmente nas relações amorosas. E então, retomando aqui o que eu estava a dizer, lá está, ou seja, aquilo que nós temos e aquilo que nós trazemos de casa é sem dúvida muito importante. Estavas aí a falar de uma coisa muito, muito gira, que é, nós trazemos isto de forma inconsciente. E muitas das vezes nós nem fazemos ideia, mas porquê que o outro está chateado comigo ou ficou aborrecido com esta atitude? Quer dizer, isto para mim não tem mal nenhum, esta minha forma de falar não tem mal nenhum, esta minha forma de me expressar, não tem... Eu não vejo qualquer problema. E claro que não, não é? Porque é de acordo com aquilo que a pessoa acredita, que a pessoa é, que a pessoa sempre foi educada em, e a outra pessoa às vezes não consegue perceber isso da mesma forma, não é? Porque nós somos pessoas diferentes. E quando nós temos, lá está, backgrounds muito diferentes, a realidade é que a nossa visão em relação ao mesmo assunto pode ser muito diferente. E é aqui uma questão muito importante, e que eu e a Petra hoje vamos falar muito, e que vos vamos dizer muitas vezes, que é, sem comunicarmos nós não vamos conseguir trabalhar. E nas relações, então qualquer uma delas, mas principalmente nas amorosas, a comunicação, olha, está ali a par a par com o Salva. autoconhecimento. A Sim. comunicação é a base. Sim. Se nós não comunicarmos com o outro e explicarmos, olha, ok, desculpa se eu te magoei de alguma forma, mas é porque para mim isto faz sentido assim, para mim eu olho isto desta forma, isto é super importante, nós temos que abrirmos-nos, falarmos com o E outro, tu, não é? tu tocaste agora num ponto que às vezes nós usamos muito aquela bonita palavra. É óbvio. Exato, Não é óbvio. não é óbvio, Não é óbvio. não é? E esta questão aqui, às vezes, de ter até uma curiosidade para Uhum. perceber porque que o outro age como age, porque que o Exatamente, outro cuida das coisas assim, porque que o outro arruma assim, porque que o outro faz assado, porque que o outro, exatamente. quando está. Olha, uma coisa, o que é que o outro, quando está, o outro ou outra, tá? Estou a falar no outro ser Uhum. humano, tá? Sim, claro, claro Para que não sim. ter Quando que nós estar falamos sempre a no dizer outro, os dois, é o outra ser humano, a pessoa, pessoa que está exato, connosco, não é? exato, Porquê que quando está chateado não fala comigo e fecha-se? exatamente. Às vezes é porque ele Uhum. nunca aprendeu a abrir-se com alguém. Às vezes é porque na casa daquela pessoa, quando as Uhum. pessoas estavam chateadas, fechavam-se e ninguém falava sobre os assuntos. Nós ficamos, Exatamente, mas é óbvio que ele pode contar comigo, é óbvio que ele pode partilhar. Não é óbvio para ele, porque ele uhum. aprendeu que não se partilha. Que não se fala, que Então, não se que não se comunica fala. sentimentos. Então é É, tão importante eu perceber, mas é. calma, esta pessoa não age assim porque ela quer, é porque tem um motivo. Claro que Então, sim. perguntar, olha, porquê que quando tu estás chateado, sem Uhum. acusar e sem atacar, que isto é outra Sim, coisa muito importante que ela está, uma é comunicação verdade. empática, não é, acima de tudo, Sim. e perguntar, questionar, ser curioso, Uhum. olha, porquê que quando tu estás chateado, tu preferes Uhum. às vezes ficar mais no teu canto, em vez de conversar comigo, nós às vezes até podemos arranjar juntos uma solução, e quando tu vais cavar, se calhar é porque aquela pessoa aprendeu que não podia partilhar, que tinha que guardar tudo para Exatamente. ela, que não tinha com quem contar. Então, É. esta questão de perceber como é. Isto é uma pergunta também que eu faço, eu não faço terapia de casal como Uhum. tu, acompanho É. mesmo em terapia individual, mas quando eu tenho Uhum. alguém, um elemento do casal que começa a fazer queixas do outro, como eu lembro de um caso muito específico, que é um casal em que uma pessoa é muito organizada em casa e a outra pessoa é super Exato. desorganizada, Uhum. uma das primeiras coisas que eu pergunto é, ok, mas como é que é a família dessa pessoa em casa? Como é que eles Exatamente. cuidavam das coisas? Como é que era? Era uma pessoa que foi sendo autónoma, que foi sendo estimulada a ser autónoma, a cuidar das coisas dela, ou faziam sempre as coisas por ela? Ah, não faziam sempre as coisas por ela. A mãe, pronto, é uma daquelas mães que fazia tudo pelaquela pessoa. Uhum. Pronto, então ele não aprendeu, não é que ele não queira. Então neste momento ele precisa de ser ensinado. Eu sei que isto requer Exatamente. paciência, Muito isto esforço, muito requer trabalho. esforço, Sim, domínio de muito vou sim. usar a palavra, não costumo usar muito, mas autocontrole, para não Uhum. explodir, para entender que o outro se não faz não é porque não quer, é porque não aprendeu. Exatamente. E qual é que é a base disto? Lá está. Comunicação. Porque se eu não Exatamente. comunicar com o outro, eu nunca vou conseguir perceber porque que o outro age como age e nunca vou conseguir até ajudá-lo a mudar em algumas Exato. coisas, não mudar a essência da pessoa, isso é muito importante que tu também já referiste Exatamente. aqui, mas mudar determinados comportamentos que é necessário, porque defeitos todos nós temos e todos nós vamos sempre ter. Se não vale Claro. a pena vir com folhinhas mansas, todos nós temos Claro. defeitos e é Sim. suposto termos, porque ninguém é Uhum. perfeito. Mas existem pontos que nós podemos efetivamente melhorar. Claro que sim. Por acaso, lá está, eu na minha terapia até costumo dizer muito isso. Eu não gosto de defeitos. Eu gosto de coisas que Uhum. nós
a melhorar, porque eu acho que é isto mesmo, que é, nós todos temos pormenores que nós conseguimos melhorar se nós quisermos, nós podemos trabalhá-los. E efetivamente isto não é uma coisa que é impossível, não é? E estávamos aqui a falar, sem dúvida que esta questão, e estavas a dizer no meio do é óbvio, isto é muito importante, não é óbvio. Não é? Não é óbvio. Nós não temos a certeza do que é que se passa na cabeça e no coração do outro se nós também não nos abrirmos para isso, não é? E nós às vezes assumimos que sim, quer dizer, aquela pessoa tem que pensar como eu, aquela pessoa tem que se expressar como eu, não é? E não é bem assim. Nós temos experiências muito diferentes, cada um de nós. E se nós não falarmos e explicarmos, a outra pessoa nunca vai saber. Não é? É impossível que a outra pessoa Exato. saiba. E isto é muito, muito importante. E não vos queremos estar aqui constantemente aqui a bater nesta questão da comunicação, mas sem dúvida, aquilo que eu vos É a digo, base. comunicação é base. E ainda há outra coisa, e que também é super importante, que é os casais metacomunicarem, que isto é um palavrão muito grande, Meta, que é, metacomunicação, né? que é um palavrão muito grande, mas que não é nada mais, nada menos do que comunicarem sobre a comunicação. Não é? Que isto também é outra questão, que era a que estavas a dizer, a comunicação empática. Isto é tão importante, nós tentarmos comunicar e tentarmos ouvir o outro, escutar o outro, ouvir o que é que ele está a dizer, ok? Depois interpretamos e perguntarmos se aquilo que nós interpretamos foi aquilo que ele quis dizer. E isto é muito importante. E falarmos sobre isto é muito importante. Falarmos sobre a comunicação, o que é que podemos melhorar, o que é que não podemos melhorar na nossa comunicação, é super, super, super importante. Eu estou só aqui, estamos aqui a receber já aqui alguns comentários e algumas Eu vi agora este. sim, Depois, quando quiseres ler, sim, isso é exatamente. interessante. Então, a bendita estava aqui sempre achei que não devia entrar em relações amorosas porque sentia que pouco ou nada me conhecia. Eu simplesmente bloqueei. Espero o autoconhecimento chegar num passo de mágica. Exatamente, ou seja, Só é um que não. bocadinho isto, não é? Infelizmente, querida bendita, é assim, não. O autoconhecimento não me parece de mágica, mas é uma coisa que podemos trabalhar, podemos sem dúvida trabalhar. E não é este bicho-papão que infelizmente nós pensamos que é, não é? É muito simples se nós quisermos. E claro, também é outra coisa que vamos falar muito é que a terapia ajuda imenso, não podemos não falar nisto. Claro, A claro. terapia ajuda imenso. Mas não precisa ser só terapia. Nós, no nosso próprio dia a dia, podemos começar a trabalhar isto sozinhos. Quem sou eu? O que é que eu trago nesta minha bagagem, nas minhas costas? O que é que nesta minha mochila, não é? Quem sou eu? O que é que eu acredito? O que é que eu quero fazer? Isto é uma coisa que nós podemos começar a trabalhar. E sem dúvida, quando tudo isto estiver mais bem resolvido, nós até digo aqui outra coisa interessante, nós também tínhamos aqui a falar brevemente, que é, eu também, depois de sabendo quem eu sou, aquilo que eu quero, também vou saber melhor aquilo que a pessoa que eu estou à procura para estar ao meu lado, não é? Eu Uhum. não souber quem eu sou, Exatamente. o que é que eu quero, onde é que eu quero ir, muitas vezes esta é a questão. Depois acabamos por escolher alguém para estar ao nosso lado que não faz match, não é? É isso, é isso, Não é é? esse matching, yeah. Exatamente, E que não tem que ser uma coisa perfeita, não tem que ser exatamente. o puzzle e aquele, Uhum. né? E cada panela tem a sua tampa, mas não Exato, é? Senão só existia uma pessoa no mundo, não é? exato. Para cada pessoa, não é assim, mas é este tal matching e a verdade é que tu só... E tem outra coisa que nós vamos falar, não é? Uhum. Que já podemos até começar a entrar aí, que é esta questão dos Sim, valores. exatamente. Se eu não sei aquilo que é mais importante para mim, se eu não sei quais são os meus inegociáveis, aquilo que eu não abro mão definitivamente, Exatamente. e vou entrar numa relação, vou entrar aqui num relacionamento e eu nem sei Uhum. os meus valores e nem sei os valores da outra pessoa também, Exato. isto não vai dar salganhada, Não. desculpem a É expressão, verdade, mas mas não é vai, verdade. mas não vai correr bem, É porque verdade. quando nós entramos num relacionamento sem saber quais são os meus valores, sem saber o que realmente é importante para mim, sem saber assim quais são aquelas coisas que eu não abro mão mesmo, porque isto é mesmo importante para mim, eu vou acabar Uhum. por me anular. Eu posso acabar Exatamente. até por fazer coisas que não fazem sentido para mim, que não combinam com quem eu sou. Eu acabo Exatamente. por me colocar numa caixinha simplesmente às vezes para agradar o outro. Então, eu Exato. entrar e investir no meu autoconhecimento, saber, ok, o que é importante para mim, quais são os meus valores fundamentais, os meus valores inegociáveis, quem Exato. é que eu sou, como é que eu tendo a reagir, até porque isto às vezes até nos protege, não é? Uhum. Quando é, até já me aconteceu, olha, eu às vezes eu tento agir assim, mas não é nada contra ti, é uma coisa que eu ainda estou a tentar trabalhar em mim. Então Exatamente. é esta questão de Exatamente. quando tu sabes, né?
Uhum. Quando tu te conheces muito bem, tu até consegues já ter esta autoconsciência de ti própria e Ex- já te ajuda a comunicar de uma forma diferente. Então, quanto Completamente. mais eu me conheço, mais, eu não sei se a palavra preparada está certa, mas mais preparada estou Sim, para ter mas sim. uma relação que vai, que, né, uma relação saudável, uma relação Exatamente. que vai perdurar, não é? Para quem quer Exatamente. ter aqui uma relação duradoura. E Claro é que aqui sim. tão crucial e tão importante. Eu saber quem eu sou, saber o que é importante para mim, não é? Uhum, claro que sim. E muitas vezes eu agora estava a falar do match, estava-me aqui a lembrar. Hoje em dia, cada vez mais nós estamos nesta era do match, não é? Daquela Do tentar Tinder. encontrar o match perfeito. E sem dúvida que lá está, não há matches perfeitos, não vai haver matches perfeitos. Mas muitas vezes o que é este match que nós falamos de encontrar a outra pessoa e ser um match perfeito? É isto. É termos valores que vão de encontro um ao outro, não têm que ser iguais, mas que não se anulem, que Não não, se anula, exato. exatamente, que não sejam um contra o outro, mas que se possam pelo menos complementar ou se integrar uns com os outros, termos objetivos pelo menos parecidos ou iguais. E há aqui uma coisa que a Pedra estava a falar que é muito importante, que é nós podemos ser diferentes, mas é muito importante que os valores base, aqueles valores que eu não posso abrir mão, porque são os valores que me caracterizam como pessoa, que sejam compatíveis com a pessoa com que eu estou. E aqui é que está um Uhum, match. Um match é uhum. este. É os meus valores base fazerem e serem compatíveis com a pessoa que está ao meu lado. Não ter que, lá está, estavas a dizer, subjugar-me, ter que me mudar pelo outro. Não. Nós temos que tentar encontrar alguém que a base seja a mesma. Desde que a base lá esteja. Meus queridos, tudo é possível, tudo se pode Yeah. mudar, tudo se pode trabalhar, mas a base tem que ser a mesma. É Não isso, é? isso é tão importante. E lá está, Uhum. aqui, porque é que eu uso muito a expressão valores inegociáveis? Porque há coisas que tu até podes negociar. Imagina, tu Exatamente. estás diante de uma pessoa que quer ter filhos e Sim, entra numa relação com alguém que não quer ter filhos. exatamente. Se for uma pessoa que, epá, eu até gostava de ter filhos, mas também se não tiver, está tudo bem. Isso Exatamente. é uma situação. Uhum. Agora, se nós estivermos diante de uma pessoa, não, eu quero ter filhos, eu sempre sonhei em ter filhos, e para mim Exatamente. isso é uma coisa inegociável. Estamos diante de outra situação Claro que completamente sim. diferente. Sim. Não é? Por isso é que há coisas que são negociáveis e há coisas que E são outra. inegociáveis. Se eu estiver Exatamente. diante de uma pessoa, não, olha, eu gostava de trabalhar a viajar o mundo. Isso para mim é tipo, eu sempre sonhei isso, eu quero isso e ponto final. Pode ser Exatamente. um valor inegociável. E temos uma pessoa que quer viver a vida toda dela na terrinha. O que Exatamente. também é positivo, está tudo Está bem, tudo mas ok. temos aqui que ver. Ok, é Exatamente. uma coisa que eu posso negociar comigo Uhum. própria ou é Claro. uma coisa que é inegociável comigo? Sim. E que é muito importante, querida Petra, que é isto, que é, e eu vou conseguir negociar isto comigo mesma, porque nós às vezes dizemos assim, não, sim, mas eu vou ser capaz, nesta casa, esta questão que estás a falar, por exemplo, dos filhos, o casamento, isto são questões que se fala N vezes e é normal, porque são muitas das vezes os grandes objetivos de vida de muitas pessoas e muitos casais, e que perguntam, não é? Então, mas se nós tivermos visões diferentes, será que é possível que funcione? Dependendo disto que tu estás a dizer e que é muito importante, se aquilo for um valor crucial para a outra pessoa, é possível que se para a outra não o for, que isto não é fácil de lá chegarmos Uhum, e que temos que medir. Claro que nós queremos ser felizes com outra pessoa e que a amamos, mas temos que, e isto é muito importante, nós temos que perceber que temos que nos amar primeiro e uhum, que esta é a questão. O que é que eu posso abrir mão? O que é que eu me sinto confortável de abrir mão e que um dia, e que isto acontece infelizmente muitas vezes, que um dia mais tarde eu não vá cobrar ao outro de que eu não fiz, eu não tive por ti e eu abdiquei e agora estou infeliz. E isto é muito, 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 muito importante. Nós percebamos o que é nos base, o que é aquilo que nós não conseguimos abrir mão, porque um dia não venhamos a ter que cobrar isto desta pessoa, não é? uhum. E isto é muito importante, sem dúvida, e acho que é das perguntas que mais se faz, não é? E Eu às acho vezes, que é das. e às vezes é chave, e é engraçado que né, perguntar isto nos primeiros encontros, se calhar não, Exatamente. mas quando tu vês que se calhar está a evoluir para uma É, relação mais séria e é, tudo mais, são sem perguntas que dúvida. são importantes e que às vezes Sem nós temos dúvida. medo de fazer, com Sim, medo de muito assustar a bem. outra pessoa, Sim, e não só, não é? não só, porque imagina, tu encontras alguém que está tudo a bater bem, que os nossos feitiços são parecidos, os nossos gostos são Uhum. parecidos, a vibe está ótima, a atração está ótima, isto está tudo ótimo. Está tudo a correr tão bem que eu tenho medo de estragar isto. Eu tenho medo
de fazer a pergunta tão crucial que eu sei que tenho que o fazer e que depois vou estragar isto. E depois que a pessoa me diga que não, e ok, agora lá vou eu ter que terminar tudo isto que estava a parecer tão fantástico e ir à procura. Isto assusta. E o que é que acontece? É que muitas vezes esta conversa é adiada mais para a frente e quando nós já estamos até esta conversa já é mais difícil o que acontece depois. Porque já estamos muito mais apegados à outra pessoa. E já é muito mais difícil. É o que estás a dizer. Eu não digo para dizer no primeiro, no primeiro encontro. Mas, É, e lá, tipo, com uma lista de perguntas, então, olha, queres ter filhos? exato, Queres não é isso. casar? Queres Não é viver isso. aonde? Não é aquela checklistzinha para levar para o primeiro encontro. Sim. Não, claro que não. Mas é aquilo que tu estás a dizer. Quando eu começo a sentir que está a haver ali uma conexão emocional, quando eu começo a sentir que está a haver, a criar-se ali uma ligação, não há problema nenhum em nós perguntarmos. Não ofende ninguém nós perguntarmos. Não temos que perguntar diretamente, olha, queres ter filhos? Podemos às vezes perguntar com uma pergunta tão generalista, olha, como é que vês o teu futuro? Não é? Sim. Uhum. Não, Uhum. não temos que começar logo ali e tal, não é? No Sim, primeiro e logo momento é direto, não é? como é que queres ter filhos, queres casar? Não, claro que não, mas como é que imaginas o teu futuro? Como é que te imaginas daqui a uns anos? E só com esta pergunta a pessoa vai-vos dizer tanta coisa que é muito Super importante, importante. super importante, e que dá logo para vocês perceberem, ok, é um match, é compatível, não é? Ok, é possível, não é possível, e lá está, e não temos que estar a fazer esta pergunta assim de frente, não é? Mas é muito importante, sem dúvida. Uhum. E querida Petra, sem querer já estamos a passar para o outro lado, que é os Estás a objetivos, ver? não Estás é? a ver? Estamos assim a passar devagarinho, agora já estamos nos objetivos, não é? E que aquilo que falávamos e estávamos a falar juntas quando preparámos esta live, eu sem dúvida que houve uma fase que acho que me ficou e que acho que isto é muito importante, principalmente nos casais, que é se nós não remarmos juntos na mesma direção, nós não vamos a lado nenhum. E esta é a questão. Nós não queremos, não precisamos de ir os dois para os mesmos caminhos, sempre lado a lado e não termos caminhos alternativos. Mas nós juntos temos que remar na mesma direção. A direção tem que ser a mesma. O objetivo tem que ser o mesmo. Independentemente de cada um pode e deve, isto é muito importante, cada um pode e deve ter os seus objetivos pessoais. Nunca percam a vossa ambição pessoal, nunca percam a vossa essência. Agora, é muito importante que depois Às vezes saibamos objetivos de desta casal. junção, não é? E remarmos na mesma direção. E lá está. Ou seja, querida Petra, fala-nos aí o propósito, os objetivos, fala-nos que isto Olha, eu adoro ouvir a Petra falar sobre isto. eu Adoro, acho que isso adoro. estás a falar muito importante e principalmente agora que ainda estamos numa vibe de janeiro e de início de ano. Todos Sim, nós estabelecemos os nossos objetivos e enquanto casal é importante. Eu acho isso tão importante que é sentarem-se em casal e verem quais são os meus objetivos, né? sem dúvida. Uma das pessoas da relação, quais são os meus objetivos, eu ou outra pessoa da relação e quais vão ser os nossos objetivos em conjunto. Porque é Exato. muito isso que estás a dizer. E esta comunicação, lá está, a comunicação como base, é Basta. importante porquê? Porque até podem estar a perseguir objetivos que se anulam. E às Exatamente. tantas, chega ali a meio do caminho e um está, como estás a dizer, usando a tua analogia, um está a arrumar para um lado, o outro Exatamente. está a arrumar para o outro. Quando se os Exatamente. dois tivessem ali a concordância, um até podia ajudar o outro nos objetivos que cada um tem individualmente. Claro que sim. Ou Claro. então até, né, às vezes não é nem ajudar, não, né, se não consegues ajudar, ao menos não atrapalha, não é? Sim. Sim. E, por exemplo, eu também já vi isto em casais, casais que se apoiam no sentido de que, olha, eu este ano quero investir em educação, gostava de investir nos Uhum. meus estudos, Exato. e a outra pessoa né, do casal, tanto consciente que é um objetivo muito importante para aquela pessoa investir nos estudos dela ao longo daquele ano, até se calhar vai abrir mão de algumas coisas ou vai procurar como ajudar. Exatamente. Olha, vou ajudar-te mais em casa, como tu este ano vais estar a trabalhar. Estou a pensar mesmo em Exatamente. objetivos concretos de coisas que acontecem de vida real, não é? Olha, Uhum. este ano, se calhar em casal, podíamos ter o objetivo de fazer assim uma grande viagem com os dois, ou uma grande viagem em família. Então, se Exatamente. calhar, os dois estando em concordância nesse objetivo, vão ali procurar fazer né, trabalhar a educação financeira de uma forma diferente. Exato. Então, quando se sentam, isto eu aconselho mesmo, da mesma forma que eu aconselho individualmente, a todas as pessoas sentarem-se e verem os seus objetivos mensais, verem o que é que vão fazer para alcançar aqueles objetivos ao longo do mês, o próprio casal sentar-se e ver quais são os nossos objetivos em casal
casal, onde é que nós precisamos de investir mais, como é que está a nossa relação, não é? Exatamente, Como que é é que ela está? importante, Há sim, alguma coisa aqui que precise de ser ajustada? claro. E só o facto de, uma vez por mês, se sentarem e falarem sobre estas questões, para onde é que nós estamos a ir, o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós queremos, não é? Claro, cada um individualmente top, mas também Exatamente. os dois sentados juntos, não é? É, isto acaba por estar tão em concordância que É até verdade. mesmo aquilo que acaba por se desajustar ao longo do mês, ali naquela conversa uma vez por mês conseguem ajustar Então, e ok, é vamos, verdade. ok, perdemos se calhar aqui um bocadinho no outro mês, mas vamos lá juntar, vamos ver como é que nós estamos, o que é que precisamos de melhorar, o que é que nós realmente queremos fazer. Uhum. Porque é isso que estás a dizer, nós continuamos a ser pessoas diferentes, nós continuamos a ter Exatamente. propósitos até de vida diferentes, mas é Exatamente. importante que também exista isto em casal, que existam estes objetivos em casal, porque não é, existe o eu, existe o tu, mas também existe o nós, não é? É exatamente, e que falei isso há pouco tempo e que é super importante, super importante. E aliás, é isto que é, eu tenho os meus, posso ter os meus objetivos, tu teres os teus e nós temos os nossos. E imagina, se é fantástico nós lutarmos pelos nossos objetivos, o quão fantástico é termos alguém ao nosso lado, alinhado a saber o que é que nós queremos atingir também, e ali a apoiar-nos, a ser, é aquilo que estavas a dizer, olha, por exemplo, eu sei que tu este mês queres investir na tua educação, portanto, eu este mês vou ajudar, por exemplo, um bocadinho mais na casa. Por exemplo, não é? Nós temos os sentimos, ok, boa, tenho mais espaço, tenho mais liberdade, tenho mais para conseguir fazer isto. Aquela pessoa acredita em mim, aquela pessoa acredita naquilo que eu quero fazer e está-me aqui a apoiar. Não há nada mais fantástico do que termos aqui alguém a dar-nos aqui este empurrão, não é? De andarmos para a frente. E Sim, agora imagina que essa comunicação não existe e que uma pessoa está a querer investir em algo que lhe vai tomar mais tempo e a outra também, mas não falam. exatamente. O que é que surge? Conflitos, Claro, claro que sim. discussões, Claro que sim. cada um está a arrumar para o seu lado e está tudo bem Exato. terem objetivos boa e terem ambição boa, mas sem Claro. comunicar, aí depois acaba por afetar e por trazer conflitos que são desnecessários, não é? Exatamente. Porque se isto for falar Exatamente. à partida, até mesmo Exatamente. imagina, a outra pessoa que está contigo numa relação está habituada a tu tenhas um determinado tipo de rotina, um determinado tipo de vida. E tu de repente, porque até estamos aqui a falar, né, da questão de viverem juntos, não é? Aqui estamos a falar da questão da casa, mas até podem nem viver juntos. Está cada um Exato. na sua casa. Exato. Claro que sim. Imagina, estão habituados a sair ali todas as semanas, a estarem sempre juntos, Uhum. estão ali habituados a conversarem durante horas todos os dias. Eu penso em muitos casos específicos e estou a pensar numa também agora especificamente. E tu de repente vais fazer ali uma mudança na tua rotina, até mesmo em educação, vais ali investir um pouco mais nos teus estudos, ou vais ter ali algo que vai exigir mais do teu tempo, e tu simplesmente começas a deixar de estar tão disponível. Isso Exatamente. gera o quê? Conflito. E o que é que gera aqui também? Mas tu não entendes que agora não posso, tu não entendes que agora estou com outras prioridades. Às vezes não é que outra pessoa não quer entender, se calhar às vezes não foi comunicado de antemão. Então, se tu já sabes Ela que é não sabe. Ela não sabe. Não sabe, não é? está por dentro das coisas. E então, essa questão de comunicar e às vezes me perguntar: será que eu não gostaria que, se fosse ao contrário, que outra pessoa também se abrisse e falasse, não é? E expusesse aquilo que Exatamente. está a acontecer. Então, às vezes, mesmo antes de acontecer a situação, mesmo antes de eu até ter que fazer aqui alguma mudança, que vai agir aqui outro tipo de rotina, se calhar não vou estar tão disponível, vou estar a investir noutra coisa da minha vida também, não é? Que é importante, que nós não é só a relação, existem outros objetivos, é Claro que importante sim. que eles existam, mas falar aqui à partida, olha, eu durante os próximos tempos vai ser assim, vai ser assado, vai haver aqui Exatamente. esta mudança, se calhar não vou estar tão disponível como antes, isto aqui salva. Claro A que sim. comunicação salva mesmo. Sem dúvida, é o que eu digo. Para mim, eu se há palavras-chave, é o que eu costumo dizer. Eu acho que numa relação a seguir ao amor, para mim, se há coisa que é super importante é a comunicação. Nós Hum, se tivermos estas duas coisas alinhadas, muitas coisas, claro que sim, mas eu acho que isto é a base de um relacionamento. Se isto estiver alinhado, tudo é possível. Lá está, tudo é possível. E estávamos aqui a falar e até me estava aqui a pensar noutra coisa, que é e até podemos ter alguém no casal que até pode andar um bocadinho perdido e que até pode não saber, não é? Quais é que são os meus objetivos? O que é que eu quero fazer com a minha vida? E podemos nos ajudar um ao outro, não é? Podemos nos também ajudar a perceber, olha, ok, mas se calhar se tentasses pensar, tu sabes, muitas vezes as pessoas quando me perguntam, lá está, como é que tu fez daqui a 10 anos ou daqui no futuro, sabem-te dizer
E depois te perguntas, ok, e tens trabalhado para isso, não é? E isto, eu tenho trabalhado aqui também muito com a Petra, não é? Tu tens trabalhado para isso, tu tens estabelecido metas para lá chegar, e depois a pessoa fica meio, se calhar não é? Não tenho feito isso. E isto é fantástico, também podemos poder ajudar o outro a perceber como é que o outro pode chegar àquilo que quer. Não é só nós, Exato. não é? Não é só nós, não é só eu, mas também o outro, ajudar o outro a chegar lá. Eu acho que isto também é Isso super importante. Isso depois também tem muito da nossa forma de funcionar, porque também me estou a lembrar agora de outro casal especificamente uma das pessoas é super organizada e sabe definir muito bem os seus objetivos, as suas metas, o que tem que fazer para escalar, e a outra pessoa não, até tem sonhos, até tem coisas que quer fazer, mas a verdade é que não tem tanto esta organização e esta disciplina para sentar e para conversar. E que a Exato. pessoa que tem dispôs-se a sentar e perceber, ok, então o Exatamente. que é que tu queres? Então, olha, Uhum. então, se calhar, este mês eu vou prescindir um bocadinho disto Exato. para ajudar-nos para tu alcançar este objetivo. Então, esta questão de ajudar também Sim. é muito importante e acaba por aproximar o Claro casal, que não é? sim, claro que sim. Porque lá está, e depois a pessoa percebe, ok, para além desta pessoa estar preocupada com ela e connosco, está preocupada comigo. E isto é muito bom, nós sentirmos Uhum. que a outra pessoa está ali a olhar por nós também. Não é? Isto é muito, muito importante. E daí, Petra, estou aqui a ver que temos aqui algumas respostas. A querida Ana Carolina está aqui a dizer que é complicado também quando a outra pessoa não está habituada a ter certas rotinas com o seu par e depois, por alguma razão, o par ficar com mais tempo e tornar-se estranho ao início. Sim, sim, claro que sim, não é? Quando nós não temos, se eu estou a perceber bem a questão, quando um casal ao início andamos naquela rotina, não é? Naquele vai e vem e não temos aquele tempo para nós, e depois de repente acontece alguma coisa que passamos a ter muito tempo juntos. Isto aconteceu com a pandemia e tivemos muita gente a falar nisto, não é? Que de repente eu olho para lá e está aqui alguém, não é? E isto é muito giro, e isto ao início sim, claro que pode ser um bocadinho estranho. Mas sabe o que é que eu digo? Aproveitem para se voltarem a conhecer um ao outro, não é? E não tenham problema nenhum de fazer perguntas tão básicas como fizeram no vosso primeiro encontro. Voltem a querer conhecer-se. Voltem às bases, Tu não é? disseste uma palavra tão importante agora que é conhecer-se. Sim. Ainda há tempos, acho que foi há cerca de 2 meses, pediram para fazer assim um mini artigozinho para uma revista que Uhum. falava sobre a questão do amor rápido. Que hoje em dia é tudo muito rápido, sabes? As Sim, relações começam de uma forma muito rápida e exatamente. sem criticar, estou constantemente Claro, chato, claro que porque sim. é facto mesmo, tudo Sim, acontece de uma maneira muito rápida. Hoje em dia é tudo muito rápido. sim, Não só as relações, mas tudo na vida hoje é tudo, muito rápido. tudo. E E muito não instantâneo, não é? é muito Eu acho que estamos, superficial. sim, acho que estamos muito numa. E que lá está, e que não tem mal nenhum. Eu acho que é a Sim, evolução natural e acho que estamos a caminhar para este lado, mas às vezes é um bocadinho complicado. Mas sim, é. sim, sim, é isso. Continua, continua. Porque perdemos esta parte de conhecer a pessoa, de Exato. fazer perguntas, de Uhum. conversar, de saber o que é que realmente a outra pessoa gosta. E eu tenho um exemplo que tenho que falar, tenho um exemplo na minha família que é claro como a água, que são os meus avós. Uhum. Eles só têm mais do que 60 anos de casamento. E é incrível como é que aqueles dois se conhecem tão, mas tipo tão bem, assim, Exatamente. tipo raio-x um do outro, Sim, basicamente. Eles exato. são diferentes e são Uhum. super, né, têm as suas diferenças, são super diferentes, mas ao mesmo tempo conhecem-se e encaixam tão bem. Porque, lá está, às vezes é esta questão de conhecer. Tu conheces Exatamente. a pessoa que está contigo, conheces mesmo, fazer perguntas, e às vezes perguntas difíceis, que nós Sim, muitas sim. vezes fugimos, mas que são necessárias, de Claro que sim. perceber, de procurar, Claro não é? Saber realmente quem é que aquela pessoa é, e que realmente o que é que sim. aquela pessoa gosta. Às vezes tu Exato. tens alguém que está ao teu lado que gosta muito de uma coisa que tu até podias fazer por ela, mas tu não sabes porque não perguntas. Porquê? Exato. Porque esta correria da vida é verdade e estas coisas muito É rápidas normal. e que É nós não normal. estamos né, dizer que é errado, mas que é real. Então às vezes é Exato. preciso de uma forma mais profunda. E esta questão agora que tu falaste da pandemia é um ponto super positivo sobre isso. Então, né, aproveitar este tempo que a Ana Carolina estava aqui a dizer, vamos conhecer e vamos criar coisas em conjunto. Sem dúvida. Eu, Sem dúvida. na Sim. semana passada, eu fiz um post sobre a reserva de emergência psicológica, que estava lá um Uhum. exercício E da bolha fantástico. de oxigênio. Da bolha de oxigênio, que todos nós devemos ter a nossa bolha de oxigênio. E eu, quando a primeira vez que eu vi este exercício, que foi numa formação, falavam sobre que a bolha de oxigênio deve ser individual e que deve haver uma bolha de oxigênio em família.
A Exato. formadora até deu a ideia de colocar bolha de oxigênio no frigorífico, para quando a família precisasse assim ter, precisamos de um momento de qualidade, precisamos de sair, vamos lá à nossa bolha de oxigênio ver o que é que nós gostamos de fazer em família. No caso, ela deu o exemplo da Exatamente. família, mas pode ser de um casal, de casal. Claro, Eu posso ter a minha bolha de claro que sim. oxigênio, não é? Que é Uhum. atividades que eu gosto, atividades que me dão oxigênio, que me dão vida, a outra pessoa ter, e depois nós temos uma em A conjunto, noção. Claro que não sim. é? Claro que sim. Isto é tão importante. E estavas aqui a falar uma coisa muito gira. Quando deste o exemplo dos teus avós, eu estava-me aqui a lembrar de uma coisa muito importante, que é, nós efetivamente às vezes, quando começamos as relações, e porque há muito esta partilha no início, às vezes isto, outras vezes não, mas na grande maioria, no início nós preocupamos-nos muito em conhecer o outro, e ainda bem, não é que assim é. Mas há aqui uma coisa muito importante, que é, nós com o passar dos anos, nós vamos mudando, nós vamos crescendo, vai acontecendo coisas na nossa vida que, se eu for a ver bem, eu não sou a mesma pessoa que eu comecei a relação, não é? E nós vamos mudando, e é importante voltarmos-nos a conhecer de vez em quando. Que é, ok, esta pessoa, como é que tu és? O que é que tu queres? O que é que tu ainda te identificas? É normal que nós vamos mudando, e é tão importante às vezes fazermos este check-up de como é que o outro está, de quem é que nós somos, de como é que está a nossa relação. Porque nós vamos mudando, não é? Nestes 60 anos que os teus avós estiveram juntos, de certeza que eles não foram sempre iguais, não é? Exato. E é muito importante ir perguntando ao outro, ok, como é que tu estás? O que é que ainda te identificas? E isto é tão importante, porque nós não somos sempre iguais. Nós vamos mudando E, com o tempo, não é? e, Redescobrir o outro, eu acho que é super importante. Super e importante. tremendo aqui sem querer tremer, Uhum, mas mexendo às vezes numa ferida que capaz às vezes pode existir, que é quando tu começas relações muito cedo, eu já vi pessoas que começam a namorar com 15, 16 anos e estão com a mesma pessoa até aos 30 e tal, uhum, pode chegar a um ponto de perceber que já não te identificas com aquela relação, exatamente. já E não é, te e é identificas com aquela possível. pessoa. E é possível. Claro que E às sim. vezes existe uma dor de nós já estamos juntos há tanto tempo, mas Sim. se calhar já não faz mais sentido. Não é? Porque naquela altura fazia sentido, mas se calhar Exatamente. os dois desenvolveram de uma forma tão diferente e mudaram de uma Uhum, forma que hoje em dia não se identificam e que isso às vezes também exatamente. acontece. Sim, sem dúvida. E que não há problema nenhum. E que nós aqui temos duas opções, não é? Que é, ok, nós crescemos juntos e mudámos tanto, não é? E depois aqui temos duas opções. Eu ainda me identifico com aquela pessoa, mesmo dentro daquilo que ela mudou, ainda me identifico, ainda tenho aqui alguma coisa que me apaixona naquela pessoa, mesmo que algumas coisas tenham mudado e que são importantes de rever. Ok, então vamos lá, vamos tentar adaptar-nos, lá está, vamos conversar, vamos lutar neste sentido. Agora, isto é muito importante. E se eu já não me identifico com a pessoa que está ao meu lado? E se eu já não reconheço a pessoa que está ao meu lado? Isto E é se muito nós, importante. e se nós acabamos por ter valores tão diferentes? É E se ele exatamente, quer ir para se ele quer ir para a China, eu quero ir para a é Antártida. exatamente, não Às é? vezes, objetivos que não, Claro que né, sim, valores ou objetivos que não dão, que não claro que sim, combinam claro e que que sim. são, e acabam por se tornar coisas inegociáveis, não é? Exatamente. Lá está, os valores básicos, os objetivos básicos. Exatamente. Não é? Então é muito importante ir revendo isso. Sem dúvida. Lá está, eu acho que é muito importante nós irmos redescobrindo um ao outro com o passar do tempo. Isto é muito importante. E às vezes estamos aqui a falar de relações que começam muito cedo, sim, claro que sim. Mas, por exemplo, nós todos passamos por uma questão, ainda voltando aqui um bocadinho à pandemia, nós todos passamos por esta questão que nos mudou a todos. Uhum. Nós todos levamos aqui eu costumo dizer quase uma chapada de realidade tão grande que nós Exato. todos mudamos imenso. É tão importante agora fazermos. Tanta gente faz o check-up pós-Covid, não é? Agora fazendo aqui uma analogia. E fazemos um check-up de como é que nós estamos depois de tudo o que passamos, não é? Como é que está o casal? Como é que nós estamos depois de. Lá está, estamos a falar às vezes de casais que moram juntos, não é? Mas temos casais que estão separados e que não moram juntos e que tiveram que estar meses sem se verem, não é? Como é que nós ainda estamos? Não é? Como é que está o casal que passava uma hora ou 2 horas acordados juntos e que de repente obrigou-se a ver 24 sobre 24 juntos? Como é que nós ainda estamos? O que é que eu ainda admiro no outro? O que é que ainda me faz estar com esta pessoa? Façam esse check-up, não é? Isto é muito importante. E é muito Olha, importante estar Marta, eu presente. não sei, eu não sei de outras pessoas, mas eu gostava que tu fizesses um post a dizer 5 perguntas-chave para fazer um check-up à tua relação. Eu gostava Exatamente. muito de ver esse post, está Tenho bem? que guardar essa Por ideia. isso Tenho que fica, guardar essa por ideia. isso fica a dica.
Exatamente, exatamente, tenho que guardar essa ideia. Mas sim, sem dúvida, eu acho que isto é super, super importante. Deixa-me aqui só olhar, temos aqui Olha, olha. algumas meninas aqui, a comunicação é mega importante, já tinhas respondido, mas eu ainda não, sem dúvida, sem dúvida. E eu volto a dizer, para mim é das coisas mais importantes. Lá está a querida Ana Carolina, mas depois conversando é chegado ao ponto de respeitar o espaço de cada um, sem dúvida. Eu também vi o Daniela falar ali ainda há pouco que há uma coisa muito importante que é o autocontrolo. Isto é muito importante. É muito, muito importante. E é uma coisa que também se trabalha. Não é uma coisa que muitas pessoas têm e que lá está, que é natural, mas que pode-se trabalhar e pode-se lá chegar. Sem dúvida nenhuma. E há uma coisa muito importante que é às vezes nós estamos tão ativos emocionalmente que o ideal é dizer ao outro: eu neste momento prefiro não dizer nada. Porque aquilo que eu te vou dizer agora não vai ser bom, não vai ser construtivo. E se isto é fácil? Não, não é, porque às vezes nós temos vontade de dizer tudo na hora e querer expressar-me. Mas às vezes é preciso este time out, não é? Como nos jogos, não é? Ok, esta pausa, este intervalo, para eu parar, refletir e perceber, ok, e disto tudo que eu estou a sentir, o que é que eu quero transmitir ao outro? Mas com mais calma, com mais clareza, com mais controle, não E é? respeitar quando o outro pede-me tempo para se acalmar. Exatamente, Porque depois o que é que acontece? Não, exatamente, isto está a ser falado agora, isto tem que ser resolvido agora. sem Se dúvida. calhar não. Exato. Então, é muito este jogo de cintura, ao mesmo tempo que Uhum. estás a dizer isso, é esta questão, né, do domínio, né, do autocontrole, da regulação, dentro da regulação Exatamente. emocional, esta pausa, porque a verdade é que as palavras que são ditas, elas nunca mais voltam para trás. A verdade é que se pede-se desculpa, perdoam-se, mas Claro. não se esquece. Perdoar não é esquecer, não é? Perdoar é perceber, ok, Exatamente. aconteceu, ficou, vamos seguir em frente, mas não se esquece. Não se E a esquece verdade é que às vezes há palavras que são ditas nesses momentos que que podem marcam, efetivamente marcar marcam, uma relação sem dúvida. e que não tem como voltar atrás, Exatamente. E que nós não é? podemos prevenir, não E que é? pode ser Que nós podemos evitado. prevenir. E outra coisa importante que disseste, isto não é fácil, mas é treinado. Uma Sim. coisa que eu também gosto de dizer é que inteligência emocional não é um dom, é uma competência. Exatamente. Então, se há Exatamente. uma competência, eu posso desenvolver. E aqui vamos Exatamente. até voltar um bocadinho à história de vida, porque se Uhum. calhar esta pessoa que é mais explosiva e que tende a reagir, não é? Explosiva como um termo assim, bem, né? O Exato. mais simples para vocês Uhum. entenderem, que tende a reagir de uma forma Mais a desafiada às quente, não é? situações, Uhum. mais quente e tudo mais às situações, às vezes era assim que reagiam em casa, foi assim que aquela pessoa viu a reagir em casa, então é assim que ela Exatamente. sabe reagir, não sabe reagir de outra forma. E Uhum. agora, estando numa relação e vendo que aquilo não é adequado, hum, eu até posso ser a pessoa que está a ver que aquele comportamento não é adequado, que a outra pessoa ainda não teve autoconsciência de perceber que não pode agir assim, mas a forma como eu vou dizer, em vez de atacar, tu não podes ser assim, tu não podes agir assim, tu não podes falar comigo assim, Exatamente. se eu falar de uma outra forma e dizer, olha, realmente a forma como tens reagido diante das situações, eu se calhar até percebo que, que em tua casa, que na tua família Fosse reagiu assim. assim, mas não precisa de ser assim. Existe Exato. outra forma que nós podemos comunicar, para nós conseguirmos resolver os nossos problemas, para nós conseguirmos resolver aquilo que nós temos para resolver, e Claro, que tal, né? Ou seja, claro que sim. às vezes tu estás a dizer a mesma coisa, mas tu disseste de uma forma diferente e a outra pessoa leva de outra maneira, Completamente. Porque, não é? olhem, meus queridos, a comunicação não é só verbal. Há outra coisa tão importante que também é importante Uhum, falarmos agora, que é a comunicação não é só verbal. Há uhum, todo um não verbal que fala por nós. E isto é muito importante. Não é? E quando nós estamos, e era por isso que eu estava a dizer, isto é muito difícil este time out, este sair, mas às vezes quando nós estamos tão ativos, por muito que nós controlemos o que queremos dizer, há toda uma cara, todo um corpo, toda uma postura, ela também fala, não é? E isto é muito importante, não é só o que nós dizemos, é como dizemos e o que transmitimos, que não pode, nem sempre tem que ser só palavras. E isto é muito importante, sem dúvida. E lá está o que nós dizíamos, isto é fácil, se não nos é natural, a grande maioria de nós não. Há pessoas que é, há pessoas que têm a tendência para se fechar e está tudo ok. E efetivamente é uma questão que acontece. Mas não é a grande maioria é expressarmos, eu quero dizer, eu quero deixar de. Claro que sim, mas pensar um bocadinho antes e vai ser construtivo, uhum, vai ser bom, vai uhum. contribuir alguma coisa para a nossa relação ou vou estar só a magoar o outro, não é? Eu agora estou aqui a ler um comentário que eu lembrei. Eu acho que, não sei se a minha amiga vai ver esta live, mas tipo, a amiga que é assim, ela fala com os olhos. Então, É. quando já começa assim alguma coisa a subir, mas o que é engraçado nela, e que é uma pessoa que viu uma mudança brutal, Uhum. que é nesta questão de relações, que é
Lá está, vem muito da história de vida dela, eu sei, e ninguém vai saber quem ela é, mas vem muito da Exato. história de vida dela e que ela tem esta questão de reagir assim de uma forma. Tinha esta questão de reagir de uma forma um pouco mais explosiva, mas a partir do momento que ela começou a trabalhar o autoconhecimento dela, ela sente que aquilo já está a começar a vir e o que é que ela faz? Ela afasta-se. Então, olha, melhor nós não falarmos Exatamente. agora. Então é assim, Exatamente. tu não vais deixar de sentir, tu não vais deixar de querer Não, partir para outra pessoa e dizer tu não claro podes que não. fazer e tudo mais. Isso não vai deixar de existir porque nós somos humanos, as Uhum. nossas emoções vêm antes da nossa racionalidade, então nós somos seres emocionais, as nossas emoções vêm em primeiro lugar, vêm diante das reações que estão ali à nossa frente, mas é Exatamente. aquela questão de eu conseguir parar e pensar e dizer, ok, a emoção está a começar a subir, deixa-me então sair daqui, Exatamente. respirar, se for preciso gritar para o monte, gritar para a Exato. almofada, hum, Exatamente. dar Fazer ali uns alguma coisa. socos Exato. numa almofada, alguma Sim, coisa para libertar aquela energia. Depois, sim. agora estou pronta para falar. Ou seja, tu não Exatamente. vais deixar de sentir aquilo, mas é perceber Não? que a forma como tu queres reagir naquele momento, como o teu corpo quer reagir, não é a forma mais adequada para aquela Exatamente. situação. Não E é? o que nós acabamos por fazer nisto é às vezes filtrar o quê? Acreditem que aquilo que vocês lá queriam dizer e queriam transmitir vai lá estar na mesma. Nós só filtramos, foi tanta coisa que ia passar que não era necessária e que só ia magoar o outro. E isto é tão importante. Podermos filtrar tudo isto e transmitir apenas aquilo que eu conscientemente sei que quero transmitir ao outro. De uma forma muito mais calma, muito mais ponderada. E ainda há bocado falaste aqui de uma coisa que eu depois acabei por não comentar e que é muito importante. Pode ser difícil para outra pessoa quando nós pedimos este tempo e esta pausa. E é muito importante para outra pessoa perceber e depois nós explicarmos também que eu não faço isto a desrespeitar-te. Eu não estou a querer fugir de ti. Mas eu conheço-me, o autoconhecimento, e sei que naquele momento eu não ia trazer nada de bom nem para ti nem para nós. Portanto, eu sei que às vezes eu vou precisar de sair. E lá está, não é uma pessoa começar a discutir e nós fugirmos, não é isto que nós estamos a falar. É dizer, olha, desculpa, mas eu neste momento tenho que sair. Neste Uhum. momento não consigo. E às vezes basta isto, a outra pessoa já percebeu que se passou alguma coisa e pedir, ok, por favor, porque depois isto às vezes acontece muito, depois as pessoas vão atrás, não é? E tentam insistir e nós respeitarmos o espaço e dizemos, ok, Uhum. tudo bem, depois falamos, não é? E é muito importante falar sobre isto quando nós não estamos envolvidos numa discussão, quando o conflito não está aceso, como eu costumo dizer. Porque aqui somos capazes de falar sobre muitas coisas e explicar tudo isto, explicar que eu vou precisar disto de vez em quando. E por favor, não me interpretes mal, isto não é nada contigo, sou eu a trabalhar Exato. aquilo que eu sei que eu preciso de trabalhar e sou eu a tentar dar-te a minha melhor versão. E isto é possível. Lá está, se é preciso muito trabalho, é. Se é preciso É. muito, se é preciso muito treino, é. Se é preciso muita paciência, é. Sem dúvida. Mas é possível, não é impossível. Quando existe vontade, não é? Exatamente. De fazer com que aquela relação funcione, é Claro que é. totalmente Tudo é possível. possível, tudo é possível. Hum. Bem, querida Petra, eu estou a olhar para o relógio, já passou Meu uma Deus, tu já hora e viste? Olha, oito. gente, é assim, Meu eu vou pedir Deus, que vocês meu coloquem Deus, nos comentários meu Deus. um foguinho, se gostaram desta live, para motivar a Marta a fazer mais lives, porque é assim, eu não sei quanto a vocês, mas isto foi uma live excelente. Nem parece que foi a tua primeira live, Marta. Foi top, top, top. Então acho que tu devias começar a Obrigada. convidar mais pessoas para fazer lives. Acho que devias Sim, começar a falar sim. mais. E Agora acho que a tua ficou o voz é tão bichinho. calma, tu Agora ficou comunicaste o tão bichinho. bem. Sim, Que sim. venham mais lives, porque isto aqui foi peanuts para ti. Ficou o bichinho, sem dúvida. Sem dúvida ficou agora o bichinho de querer continuar, sem dúvida. Tão bom. Mas sim, mas foi muito, muito bom. E efetivamente agora aqui, obrigada, estou aqui a ver os adoreis. Estás a ver? Obrigada a todos, muitas chaminhas, muito obrigada. Eu estava aqui a ver que, eu sou novata nestas coisas. Querida Bendita, desculpa que a Bendita colocou-nos aqui uma pergunta que eu só agora é que estou a ver, que é a pessoa chega a um ponto da sua vida e percebe que não se conhece, como iniciar este processo. Querida Pet. Terapia. Desculpem, terapia. Terapia. É assim, eu posso Exatamente. dizer para tu seguires todas as psicólogas, psicólogos que Exato. existem no Instagram. Olha, Claro. fiz aqui a Marta, estou aqui eu. Está aqui Claro. a Andrea, já passou aqui a Sim, a Joana, já Joana, passou aqui exatamente, tanta a Joana gente. Campos, a Joana Gentil, A já vi aqui Raquel, já algumas trouxe aqui tanta colegas, já passou gente. aqui a Sem dúvida, Raquel, já vi também sem a dúvida. Rita. Ou seja, existem muitas psicólogas que tu podes seguir, tu podes ir ver os posts, podes salvar, podes colocar em Claro que prática. sim. Queres encurtar este E caminho, minha ótimo. querida? Terapia, Sim, sem ok? dúvida.
sem dúvida. Terapia. E lá está, ainda pegando aqui nesta questão da terapia, infelizmente nós todos sabemos que a terapia não é acessível a É todos, acessível não a é? toda a gente, Infelizmente, sim. claro que sim. Uhum. E há pequenos exercícios que nós podemos fazer por nós mesmas. E isto é uma questão que, ok, podemos fazer certas coisas que não temos que fazer, não temos que fazer terapia, mas claro, se nós queremos mudança mesmo, a terapia é sem dúvida o recurso. Agora, lá está, há muita coisa que podemos fazer por nós. Uhum. E efetivamente Sim, estavas a sim. dizer, e isto é muito importante, de seguir colegas nossas, seguirem-nos a nós e outras colegas, que sem dúvida que ajudam muito, faz-nos refletir muito e faz-nos colocar em perspectiva muita coisa. E sabe uma coisa, meus queridos, é quando vocês começam a trabalhar estas coisas que vocês percebem, uau, tenho tanta coisa para trabalhar. E se eu estou a conseguir sozinha, é bom. Mas se calhar, eu se calhar precisava daqui de alguém que me ajudasse a conduzir neste caminho e não sozinha. Exato, exatamente. E E eu, assim, eu até uhum, posso falar por experiência própria. Durante muito, eu sou psicóloga, mas eu só comecei a fazer terapia há menos de um ano. E é foi isso, exatamente porque eu tive sempre muito. E só respondendo aqui à Ana Carolina, sim, terapia é o mesmo que consultas com uma exatamente. psicóloga. Sim, sim, nós Consultas de temos terapias, psicologia, terapia, exatamente. acompanhamento psicológico, está Exatamente, é tudo, igual. Sim, tudo sim, igual. sim. E a verdade é que eu sou uma pessoa, epá, sou au- autodidata, sou proativa, consigo Uhum, resolver, tipo, consigo perceber as coisas sozinha, sempre vi muito exato, conteúdo de, não sou psicóloga, nem estudei, exato, mas já sei mais ou menos como é que as coisas funcionam, sempre exato, fui muito na aprendiz, mas sempre fui muito exato. nas minhas coisas, sempre vi muito conteúdo, sempre coloquei muitas Uhum, coisas em prática. Só que a verdade é que comecei ali a estagnar em determinadas coisas em mim que precisava trabalhar. Eu vi, exatamente. calma, né? Eu vou até um post quase um ano atrás que eu fiz que só as dicas do Instagram não são suficientes. Então, eu posso Exatamente. trabalhar muita coisa, gente, eu já mudei muita coisa só por ver conteúdo de desenvolvimento pessoal, Claro que sejam sim. vídeos no YouTube, sejam conteúdos de colegas, sejam partilhas, sejam perguntas-chave que às vezes estão ali num post que me fazem refletir e me fazem entender, Uhum, poças, eu preciso de mudar isto aqui. Então, há exato. muitas coisas que às vezes nós nos pegamos, só que há questões que nós vimos, pai, não estou a conseguir resolver isto sozinha. E Sozinha, aí, ter alguém para me lá está. acompanhar é muito importante. Claro que sim. Gente, muda, transforma. Mas claro, Muda. quem não tem como, o Claro, que eu aconselho é claro. a seguir páginas que te façam sentido. Não Sim, sigas tipo 500 pessoas, porque aí vais ficar perdido e perdida da sim. vida. E Vê demasiada aquela informação. demasiada Sim. informação. Então Escolhe, vê, escolhe. escolhe. Então Sim. vê aquele conteúdo que te faz Sim. sentido, uma pesquisa no YouTube sobre um tema. Uhum. Olha, YouTube, se tu hoje fores ao YouTube e pesquisares como trabalhar o meu autoconhecimento, N, sem carregado em dúvida. vídeos. N Então coisa. é tu veres aquilo que tu te sentes mais Claro que sim. confortável, começar a ouvir podcasts, ou seja, se não tens Exatamente. hipótese de fazer terapia, começar aqui com conteúdo no Instagram, com Claro que vídeos sim. no YouTube e começar-te a fazer determinadas perguntas. Porque autoconhecimento é muito tu fazeres perguntas. Quem eu sou, o Exatamente. que eu gosto, o que é importante Uhum. para mim e por aí vai. Exatamente. Está aqui uma bela pergunta que eu já vou deixar para ti, só daqui a bocadinho. Ok. Que pronto, lá está, eu sei, tu sabes O muito que, o bem. que, o que, não havia Há aqui pergunta, uma desculpa. menina, a Silvia, perguntou terapia ou coaching. Já te vou deixar essa questão a ti, porque a nossa Petra é as duas coisas, é terapeuta, psicóloga e também coach, portanto, ela melhor que ninguém consegue nos distinguir as duas questões, mas estas questões que nós estamos aqui a falar, e corrijo-me se eu estou enganada, querida Petra, há aqui muitas questões que nós estamos a falar hoje que é mais terapia, não é? Ah, sim, É sem 100%. dúvida um conhecimento mais profundo de mim, perceber o que é que eu trago de trás, e trabalhar tudo isto é um trabalho mais profundo que o coaching. Eu acho que lá está, pode ser um grande e um excelente complemento, mas há aqui muita coisa, muita coisa que é preciso trabalhar de raiz. E isto é em terapia, consultas de psicologia, o que for. E é muito importante dizer isto, que é, se não têm tantas possibilidades, existem associações que felizmente prestam estes serviços de psicologia a valores mais em conta. Há colegas que fazem preços mais em conta para certos e determinados casos. Eu, inclusive, também tenho vagas sociais para certos e determinados casos. Há muitas colegas que também têm e é possível fazer terapia. E muitas das vezes as pessoas dizem, mas é muito caro. Às vezes, cara, é a forma como nós também estamos a olhar para aquilo, porque não é, aquilo é um investimento. Terapia Exatamente. é o melhor investimento que vocês fazem na vossa vida, acreditem. E se calhar Uhum. temos que abdicar daquele jantar fora, ou daquela viagem que nós queremos fazer,
ou daquela saída à noite que facilmente gastamos às 10, 15, 20 euros, não é? E se nós cá fomos juntando estas coisinhas todas, às vezes é o suficiente para podermos ter este processo e que acreditem que muda vidas. E quando nós dizemos isto, não é só por ser a Não, nossa profissão, muda nós também vidas. sentimos na nossa pele, não é? Sem dúvida, eu continuo a dizer, eu sou uma pessoa completamente diferente desde que faço terapia, sem Sim. dúvida. E eu sou daquele tipo de pessoas Portanto, eu sou daquele tipo de pessoas que dizem, eu nunca quero deixar de fazer terapia, e não é por nunca, ter um monte de coisas para resolver, nunca. mas é tipo, é aquele momento em que tu Ah, consegues, exatamente. sabes, falar e conseguires perceber, é Completamente. vida, é Eu até vida. costumo dizer, é um vício ótimo. É o que eu também costumo dizer, é um Eu sou vício viciada em fazer fantástico. terapia, eu fico ansiosa por ter Fantástico. aquela uma hora por semana com a minha Exatamente, psicóloga exatamente. e poder falar. É E muito, é isto muito que eu estou a bom. dizer, eu também conheço juntas de freguesia que também fazem. O que eu digo sempre é, Exatamente. entrem em contacto, perguntem se vocês e é o Exato, que eu digo sempre quando eu faço seus atendimentos, se vis que há um valor elevado, diz-me na mesma, porque eu exato. posso Isto é até muito ver alguma psicóloga que eu posso encaminhar, se for por causa do valor. Eu conheço psicólogas que fazem valores assim bem acessíveis. importante. Já ajudei pessoas a pesquisar na junta de freguesia, porque eu sei que no sítio onde eu moro, a minha junta de freguesia faz consultas gratuitas, Lá então é está. uma questão de nós irmos vendo Sem e vamos dúvida. acertando e não Uhum. fiquem a sempre procurar ajuda, porque é a mesma coisa, Claro que se eu sim. tenho um dente para arrancar, nem que eu tenha que ir ao dentista que fica tipo a meia hora da minha Mas eu casa, mas eu vou. Mas vou eu porque eu vou. preciso, porque está-me a doer, eu preciso resolver esta Exatamente. situação, não é? Então Exatamente. é muito por aí. Eu posso Exatamente. optar por ir procurar uma pasta de dentes e tentar que a dor passe com uma pasta de dentes, ou Exato. posso ir ao dentista e resolver Claro, as dores logo de uma vez. Então claro, aqui é muito essa questão. claro que sim. E puxando aqui para aquilo que Sim. estavas a dizer da psicologia ou do coaching, tu já respondeste de uma maneira tipo super clara, porque é muito isto. Falando assim de uma maneira muito simples da diferença entre a psicologia e o coaching, é que a psicologia ela ajuda-te a trabalhar, aqui é o teu presente, a psicologia vai Exato. buscar o teu passado para perceber o Uhum. teu presente e vai-te ajudar a tu trabalhares depois o teu futuro de Exato. acordo com aquilo que tu vais fazer no teu agora. O coaching, ele pega no teu presente, ele só vai ver o teu futuro, ele não considera o teu passado, ok? O coaching, assim, falando concretamente da ferramenta e de quem só tira um curso ou uma certificação em coaching, que não tem aqui a base da psicologia. No caso, nós temos Uhum. colegas que são psicólogas e que são coaches, porque já têm Exatamente. estes 6 anos aqui de psicologia e depois tiraram alguma especialização, alguma certificação em coaching, e sim, temos competências para trabalhar tanto o passado como o futuro de uma forma né, muito fluida e Exato. perceber que o coaching ele não é uma ciência, ele é uma ferramenta. Uhum. Então, ele é algo que eu vou buscar algumas coisas para trabalhar ali em acompanhamento. Se Exato. tu queres trabalhar objetivos, é uma coisa mais para o teu futuro, coaching pode ajudar nisso. Agora, se tu percebes, e que foi exatamente o que nós estivemos a falar aqui, este autoconhecimento que nós estivemos a falar, esta questão da história de vida, esta questão de perceber até traumas que ficaram, que podem estar a impactar o meu relacionamento hoje, esta Exato. questão de perceber as crenças que ficaram da minha família, que podem estar a afetar a minha relação hoje, muitas destas questões que nós estivemos a falar aqui envolvem conhecer a minha história de vida, às vezes entrar em contato com determinadas feridas, às vezes entrar em contato com determinadas coisas que precisam de ser perdoadas, às vezes entrar em contato ali com coisas que são mais emocionais, que são. É psicólogo, não é Exato. coaching. Exato. Então, ao tu perceberes como é que esta dança funciona, tu consegues perceber se estás a precisar mais é de terapia ou de coaching, mas efetivamente tudo aquilo que nós estivemos a falar aqui hoje, desde o início até ao fim, é a terapia o mais indicado, Claro, sim. claro que A sim. terapia de casal, se fizer sentido, ou a terapia Uhum. individual, não Individual, é? claro que sim. E isto é uma coisa muito importante, que é, nós estamos a falar, eu falo muitas vezes em relações, não é? Em relações e casal, e que para quem não ouviu o início da live, nós falámos disto brevemente. Muitas das vezes não é necessário fazer só terapia de casal e ir logo à terapia de casal. Claro que é ótimo e fantástico, claro que sim. Mas há muita coisa que nós podemos trabalhar e melhorar no casal ao trabalharmos sozinhos, em terapia individual. E isto é muito importante. Nós fazermos este processo connosco mesmos. E lá está, acho que o coaching e a psicologia são duas áreas que se podem complementar tão bem e que lá está, dependendo das nossas necessidades, tem aqui duas opções muito boas. Vejam o que é que vos faz sentido, procurem informação, informem-se, que acho que é a chave. E percebam também o porquê. Porquê é que eu estou à procura desta ajuda? E depois percebam, é o que a Petra diz, é o presente futuro, então se calhar mais o coaching. É o presente passado para preparar o futuro, então se calhar mais terapia que eu estou a precisar. E quando vamos a falar de terapia, sim, é consultas de psicologia, psicologia clínica, depois há sessões de psicologia, acompanhamento psicológico, depois há aqui muitos Fica termos para... confuso, é muitos Exatamente. termos. É muitos termos para chegarmos aqui à mesma questão, que é a questão da terapia, sem dúvida. Bem, querida Petra, isto está a ficar gigante.
Isto está a ficar muito, muito, muito Está muito comprido. bom, muito Mas bom. sim, espero que tenham gostado. Espero que quem Eu esteja também. tenha estado aqui connosco tenha gostado. Querida Petra, não tenho como te agradecer. Foi Obrigada, eu. fantástico. Foi muito, muito bom. Acho que superou qualquer expectativa que eu tinha. Foi muito, muito bom. Muito obrigada por me teres dado. Obrigada, eu. Obrigada. E Muito obrigada. espero que em breve faças aí alguma coisinha, está bem? Aqui para ajudar os casais. Pois, porque isto aqui, né, eu queria deixar aqui também uma dicasinha aqui no final, que é, eu ando aqui, assim, lá no, não, lá no perfil, não é? Aqui a preparar qualquer coisa, a dizer que vem qualquer coisa, e sem dúvida que vem qualquer coisa muito boa e muito relacionada com o que estamos a falar hoje. Aqui é um trabalhinho muito bom para casais, principalmente casais que, olha, por exemplo, tenham curiosidade em querer experimentar alguma coisa no trabalho, em casal, mas ok, se calhar a terapia de casal ainda não estamos preparados para esse passo ou para esse investimento, porque é um investimento. Vem, é um desafio muito bom para casais. Já estou aqui a abrir um bocadinho a mão. Vem um desafio espetacular para casais que vai ser lançado esta semana, no final desta semana, portanto está quase. Um, Vai, exatamente, meus queridos, quem não ouviu vai ficar gravada. Eu agora no fim espero saber fazer essa parte. Mas sim, vou tentar gravar. Vai ficar gravada sem dúvida para vocês poderem todos ver com calma. E vem um desafio, um projeto muito bom para investimento em casal, que era aquilo que nós estávamos a falar, que vai mexer com uma questão que ao início parece muito específica, porque é um dos meus ramos e depois vocês vão perceber porquê, mas não tomem o nome pelo óbvio. Vai-se trabalhar muita coisa para além do nome. Vai-se trabalhar muito isto que nós estamos a falar. Autoconhecimento, conhecimento do casal, comunicação, tanta coisa. Vai-se trabalhar tanta coisa. Já Portanto, tens aqui pessoas interessadas, gatilhos, sim, curiosidade, acho sim. que vai ter um sucesso. Por isso, vamos esperar que esta semana a Marta já vai tipo. Exatamente, já está quase Boa. a sair. Portanto, depois fiquem aí atentos ao que aí vem. Para quem está aqui e ainda não sabe, quem quiser, posso adicionar-vos aos amigos chegados, onde eu de vez em quando ponho lá assim uns sneak peeks um bocadinho mais específicos, já vou dando umas dicas um bocadinho mais do que é que vem aí. E quem lá está nos amigos chegados também vai receber aqui algumas vantagens em relação aqui ao Eu público também em quero estar nesses geral. amigos chegados, eu quero estar nesses Exatamente. amigos chegados, sabes? Vai Faz ter favor. algumas vantagens, sim, depois quando isto for lançado. Portanto, quem quiser, mandem mensagem, está bem? A dizer que eu coloco-vos lá, porque tem algumas vantagens para quem já lá está. E vão receber a novidade em primeira mão. Portanto, façam chegar esses pedidos que eu coloco-vos lá. E dia 26 encontramos-nos. Posso já vos dizer, dia 26 encontramos-nos para o grande lançamento. Muito bem. E vamos ver o que aqui vem, não é? Boa, boa. Por isso, toda a gente que está aqui, que ainda não segue a Marta, tudo a seguir a Marta para não perderem esta oportunidade aqui para investirem nos vossos relacionamentos, está bem? Exatamente. E estamos lá está, estamos a falar de um investimento que, meus queridos, não é um investimento lá está, estamos a falar de terapia que às vezes é muito caro, não é? E é muito extensa. Estamos a falar de um desafio que pode ajudar o casal e mexer aqui com o casal e perceber que áreas é que temos que trabalhar e que o investimento não é assim tão grande, não é? E é um bom investimento, e é uma coisa com um custo um bocadinho mais acessível para isto mesmo, para os casais poderem perceber e fazerem este check-upzinho que estávamos a falar, para perceber como é que estão. Por isso acho que vai ser uma boa oportunidade para preparar, para verem também essas questões todas. Querida Petra, mais uma vez, a querida Petra estava-me aqui a dizer para me seguirem a mim. Sigam também esta mulher maravilhosa, esta mulher furacão, esta mulher que é um poço de sabedoria e, acima de tudo, de bondade e de luz. Acreditem que vocês o que vão receber a seguir a Petra todos os dias é luz no vosso Instagram. E é isto que a Petra para mim é luz, é força. E acreditem que este coração é gigante, porque eu estou-vos a dizer que quando eu fiquei cheia de medo de fazer este live, ela disse-me sempre: tu não vais ficar sozinha, eu vou-te dar a mão. E aqui está ela. Portanto, por trás desta maravilhosa profissional, ainda está um ser humano ainda melhor. Portanto, sigam esta minha furacão, que ela merece. Oh, obrigada, fiquei sem palavras. Obrigada, Marta. É de Só tenho coração. um pedido para te fazer. Diz. Continua, Ok. está bem? Não pares, Sim, está bem? sim, sim.
Vou, E obrigada a lá todos está. vocês por terem Exatamente. participado. Muito obrigada a todos. Obrigada, Muito ok? E uma obrigada. ótima semana, já que é Sim, segunda-feira, uma ótima semana. E exatamente. um Um beijinho beijinho enorme. gigante e muito obrigada a Tchau, todos e tchau. pela vossa participação. Beijinho Tchau, gigante. tchau. Obrigada, Beijinhos. beijinho, obrigada.